Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu já gravei ele há uns 3 anos atrás e resolvi gravar ele de novo porque eu achei de muita importância fazer um vídeo atualizado, porque até hoje, todos os dias eu recebo comentários de pessoas que gostaram desse vídeo, e nesse vídeo eu não falava sobre os PPR, então eu resolvi adicionar e fazer uma versão atualizada e mais explicada, né? Uma versão melhorada do vídeo que a gente falou sobre conexões. E é muito importante esse vídeo para que quando você for num material de construção, quando você for comprar conexões, você entenda com bastante propriedade as medidas e tudo que você deve comprar. Vamos começar te explicando sobre o PVC, né? O PVC que ainda é o mais usado, que é o mais tradicional, a gente vai começar te explicando. Aqui a gente tem, né, um tubo de PVC, um cano de PVC, né, desses comuns que a gente usa aí para água fria. E todo cano de PVC vendido no Brasil, ele sempre vai ter uma medida em milímetros. Então isso aqui não, a gente sempre ouve os pedreiros geralmente falar, é um cano de 3/4. Não, pessoal, isso aqui não é um cano de 3/4 em lugar nenhum do país, em lugar nenhum do Brasil. Ele é um cano de 25 milímetros, tá? E um cano de 25 milímetros, ele sempre vai encaixar um tubo de 25 milímetros, sempre vai encaixar numa conexão que seja de 25 milímetros também. Aqui no caso eu tenho uma de 32 para 25, então eu sempre vou ter uma conexão perfeita aqui entre os dois, né? 25 com 25, ou seja, eu tenho 25, 32 aqui e 25 aqui. Então o de 25 encaixa aqui e o de 32 vai encaixar perfeitamente aqui desse lado. Tá? Eu estou falando sempre em milímetros, 32 milímetros, que é essa medida interna, e é essa medida externa, 25 milímetros, que é essa medida interna, e essa medida externa. Mas quando que eu falo 3/4 ou quando que eu falo meia? Sempre eu vou falar 3/4 ou meia quando eu tiver, né, quando eu for usar uma conexão e essa conexão tiver um lado com rosca. Por exemplo, aqui eu tenho rosca, né? Aqui eu tenho uma rosca de meia polegada e aqui eu tenho uma entrada para um tubo de 20 milímetros. Então, automaticamente aqui está 20, marcado 20 aqui, e aqui vai estar marcado meia. Sempre que eu tiver rosca, eu tenho meia. No caso, isso aqui é uma peça, qual é o nome correto dessa peça aqui? Joelho de 90 graus de 20 para meia. Eu sei que eu tenho uma entrada de 20 milímetros para um tubo e eu sei que eu tenho uma saída com rosca de meia polegada. Tá? Isso em qualquer marca. E no PPR, como é que funciona? No PPR permanecem as mesmas medidas do PVC. Sempre que eu tiver um tubo de PPR, no caso esse aqui é um tubo de 20, está marcado 20 aqui, eu tenho um tubo de 20, que é essa medida externa aqui do tubo, eu vou encaixar ele, né, eu vou fazer a fusão numa parte com 20. No caso aqui, eu tenho uma rosca de 3/4, então eu tenho uma conexão de 20 para 3/4. 20 é a parte lisa, fração de polegadas, fração de polegadas sempre vai ser a parte com rosca. Então, se eu pegar uma conexão de 3/4, aqui ó, eu tenho uma conexão de meia, vamos pegar essa daqui. Vamos ver onde é que ela está marcando. Ó, ela tem 20 aqui de um lado e meia do outro lado. Se eu tenho uma meia com uma rosca positiva aqui, com uma rosca macho, e eu pegar numa rosca que aqui está dizendo que eu tenho meia polegada, elas vão encaixar perfeitamente, ó. Mesmo eu fazendo uma conexão entre PVC e PPR. Olha só, o encaixe é perfeito, encaixe sem problema algum. Pode ser num joelho azul, desse aqui. Muita gente fala, um joelho LR, porque eles querem dizer que é liso e rosca, né? Mas não está correto. O correto é um joelho com as medidas que você quer. Um joelho LR, né? Você pode dizer assim, né, mas vai ser repetitivo, de 20 para meia. A parte de meia eu conecto aqui, ó, perfeitamente, posso unir PPR com PVC sem problema algum. E agora, por que eu chamo isso aqui de um tubo e por que eu chamo isso aqui de uma mangueira? Porque as mangueiras, elas têm as medidas internas e o tubo tem a medida externa. Então, logicamente, você deduziu que um tubo de 25 milímetros, ele cabe dentro de uma mangueira dessa daqui de 1 polegada. Por quê? Porque as medidas são iguais, olha só. Então, uma mangueira de 25 milímetros, né, uma mangueira de 25 milímetros, ela conecta num tubo de 25 milímetros.
eu posso fazer isso com outras coisas. Aqui eu tenho uma mangueira de jardim, olha só, uma mangueira de jardim de meia e eu tenho um tubo de ar. Então, o tubo de ar, ele tem a medida externa. Eu vou estar medindo isso aqui, ó, essa parede externa. E na mangueira eu vou estar medindo essa coisa interna aqui, ó. Então, logicamente, como falei para vocês, um tubo de meia polegada encaixa perfeitamente, um encaixe preciso dentro de uma mangueira de meia polegada, se eles estiverem dentro da norma, tudo correto. Aqui, mais uma vez, um tubo de ar de meia polegada e uma mangueira de meia polegada. Os dois têm um encaixe preciso, né? Mais uma vez aqui, ó, uma mangueira de 1/4 e um tubo de 1/4. Eles têm o encaixe, olha só, perfeito. Então, para mim saber o que é uma mangueira e o que é um tubo, para me chamar de maneira correta, mangueira e tubo, eu sei que mangueiras eu vou ter a conexão interna, né? Eu vou fazer a conexão por dentro. No caso aqui, ó, eu vou fazer a conexão por dentro, como nesse espigão ali. Vamos continuar com as outras peças. Aqui, ó, eu tenho rosca deste lado e rosca deste lado. Então aqui eu tenho uma conexão. Essa daqui é uma conexão de 3/4, então eu tenho uma conexão que vai estar me marcando somente 3/4. Por quê? Porque todas as faces que eu tenho aqui vão ser 3/4. E se eu tenho 3/4, eu pegar um nípel de 3/4, eu conecto em qualquer uma das faces, olha aqui. Em qualquer uma das faces. Porque sempre que eu falo de fração de polegadas, eu estou falando de rosca. Agora, mangueiras, os tubos, eu falei para vocês que tubo de PVC e tubo de PPR, você sempre vai comprar em milímetros. Mas mangueiras, você vai comprar em milímetros, né? Você pode comprar com as medidas em milímetros e com as medidas em polegadas. Aqui também você pode comprar, isso aqui é um tubo, né? Um tubo de cobre, e eu posso comprar ele tanto em polegadas como em milímetros. Essas duas peças aqui, se conectam, ó. Essas duas peças se conectam e essa aqui se conecta. Essa peça aqui e essa peça aqui, apesar de uma ser de PVC e a outra de metal, são dois nípels. Quando eu tenho rosca de um lado e rosca do outro lado, eu tenho um nípel. Quando eu tenho rosca de um lado e rosca de outro lado, mas essa rosca é negativa, ou seja, essa rosca é por dentro, eu tenho uma luva. Então, aqui é uma luva, né? Aqui é uma luva que se conectou a dois nípels, tá? Tem gente que fala nípel, tem gente que fala nipple, tanto faz, tá, pessoal? O importante é você saber pedir as conexões de maneira correta, né? Quando eu tenho rosca interna, só para recapitular, rosca interna, eu tenho uma luva. Quando eu tenho rosca externa, eu tenho um nípel. Mais uma coisa aqui para vocês. E quando eu tenho rosca de um lado e uma entrada para uma mangueira do outro lado, o que eu tenho? Que conexão que é essa? Eu tenho um espigão. Sempre que eu tenho uma rosca de um lado e uma parte lisa do outro, para mim acoplar uma mangueira aqui, deixa eu pegar, para acoplar uma mangueira aqui, eu vou ter um espigão. Isso chama-se espigão. Quando eu tenho uma conexão proprietária para um engate rápido e uma parte escamada aqui, uma parte de um espigão aqui do lado, eu tenho uma conexão ou um adaptador, né? Conexão ou adaptador. Quando eu tenho as duas partes de fora do espigão, eu tenho uma emenda. Isso aqui é uma emenda. Uma emenda de meia polegada, uma emenda de 1/4, uma emenda de 3/8. Isso não importa. Quando eu tenho rosca, olha só, mais uma vez para lembrar para vocês, todas essas três peças têm rosca. Essa daqui tem uma rosca interna, é um caps. Isso aqui também é um caps tipo bujão, aqui a gente chama muito de bujão, né? E esse aqui é um caps externo. Aqui eu tenho marcado o número 1, ou seja, rosca de 1 polegada para essa conexão. Aqui eu tenho marcado que ele é 3/4, né? O 3/4 marcado aqui, ou seja, eu tenho rosca aqui, por isso que ele é 3/4. Eu acho que está ficando claro para vocês essa explicação, vocês estão conseguindo entender? Eu espero que sim, coloque nos comentários as suas dúvidas. Aqui eu tenho 1/4, ou seja, eu tenho um bujão, né? Eu tenho um bujão ou um caps de 1/4. Eu posso fazer união de PPR com PVC? Pode, sem problema algum. Eu tenho aqui, ó, uma conexão, né? Aqui no caso, uma conexão de 32 para, esse aqui provavelmente é 1 polegada,
aqui, ele vai estar marcando aqui, de 32 para 1 polegada, eu vou colocar um cano de PVC, um tubo de PVC de 32 aqui nesse lado. Aqui desse lado, um tubo de PVC de 32, desse lado eu tenho uma rosca de 1 polegada, aqui eu vou usar um adaptador, dependendo da minha conexão. No caso desse adaptador, eu tenho uma rosca aqui externa e uma rosca interna. Então eu tenho um adaptador de 1 polegada de rosca externa para 3/4 de polegada interno. Aqui eu estou marcando 2 medidas em polegadas, porque eu vou fazer a conexão aqui, ó. E daí eu posso vir com o meu PPR e fazer a união dele aqui, né? Se fosse no caso esse aqui, mas é um menor, deixa eu achar aqui, ó. No caso é um menor, eu posso vir aqui e fazer a conexão sem problema algum do PVC com o PPR, né? Perfeitamente, sem nenhum problema, é o correto. Sempre para mim fazer uma união do PVC com o PPR, como eu vou ter rosca e vai ser difícil depois dessa parte aqui tá colada e essa daqui vai ter feito a fusão, vai ser difícil de eu conseguir fazer a rosca porque eu não vou conseguir girar o cano. Então o ideal é sempre a gente usar uma junção, né? Você pode usar a junção ou na parte do PVC ou na parte do PPR, mas é mais fácil você utilizar a junção, né? Que é, você vai colocar o cano e você vai poder depois fazer o aperto aqui, ó, né? Sem ter que girar todo o tubo, né? Sem ter que girar toda a dimensão do tubo. Mas perfeitamente você pode acoplar uma conexão de PPR numa conexão de PVC e continuar daqui para cá com PPR e daqui para cá com PVC, né? Então é muito fácil. Então, só para recapitular, pessoal, mangueiras têm medidas internas. A gente mede aqui por dentro. Mangueiras têm medidas internas. Tubos têm medida externa. Tubos a gente mede aqui por fora. É esse diâmetro aqui que nos interessa num tubo. Essa é a diferença entre um tubo e uma mangueira. Nas conexões, o que nos interessa saber é que sempre que eu tenho rosca, eu vou ter uma medida em polegada e sempre que eu tiver uma parte lisa, eu vou ter uma medida em milímetros, né? Lembrando, existe no Brasil tubos, né, tubos de PPR e de PVC em polegadas? Não existe. Pode ser que em outros países existam e devem existir sim, mas aqui no Brasil o que a gente usa? Tubos lisos somente em milímetro. Mangueiras e tubos flexíveis a gente pode comprar em milímetros em polegadas. Tubos de cobre existe milímetro e polegada, mas geralmente aqui no Brasil quase que 70% é em polegada, tá? Tubos de cobre no Brasil são em polegadas. Esses tubos azul, essas conexões de ar, é que você vai encontrar tanto em milímetro, tanto em polegada, mas tubos de PVC e de PPR sempre vão ser as medidas em milímetros na parte lisa e em fração de polegadas ou em polegadas inteiras na parte com rosca, né? Então é bem bacana, bem interessante você entender isso aí, para você entender sobre as medidas, né? Ó, recapitulando para vocês, isso aqui eu sei que essa medida é 3/4, né? E ele é o quê? Um nípel de 3/4. Ele só marca uma vez 3/4 aqui, porque ele tem rosca aqui e rosca aqui, então ele é 3/4. Se ele tivesse rosca aqui e uma parte para mim conectar uma mangueira, ele se chamaria espigão. E o espigão eu posso ter um metálico, um plástico, isso não importa, né? O material que ele é feito não importa. O que importa é você saber que uma parte para você conectar uma mangueira e uma parte com rosca é um espigão, 2 partes com rosca é um nípel, 2 partes com rosca interna é uma luva, né? Uma junção com rosca no meio para você fazer a união tangencial, união lateral, você tem uma junção, né? Pro gás também que a gente não falou, aqui no Brasil geralmente ele é vendido em milímetro, tá? Aqui no caso a gente tem o de 16 milímetros, ó. Então tubos para gás são vendidos geralmente em milímetros, e geralmente é uma medida muito usada essa de 16 aí que usa nas residências. Partes lisas sempre são em milímetros, né? Tô até repetindo demais. Partes lisas, aqui no caso eu tenho 25 e aqui eu tenho 20, então eu tenho um joelho de 25 para 20. Aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 3/4, então eu tenho essa medida que está marcando aqui, ó, de 20 para 3/4. Pessoal, acho que está bem explicado, está bem claro, você entendeu
que mangueiras são medidas internas e tubos são medidas externas. E qualquer dúvida, se valeu a pena você ter visto esse vídeo, ter aprendido sobre conexões, para você chegar numa loja e pedir da maneira correta as conexões, né? Tenho certeza que você agregou conhecimento aí com esse vídeo. Mais uma vez aqui, lembrando a última parte, né? Aqui eu tenho uma entrada de 32 e aqui eu tenho uma rosca de 1 polegada. Então eu tenho uma parte lisa, eu chamo de 32 milímetros. Uma parte com rosca, eu tenho 1 polegada. Tá claro? Ficou claro para vocês? Espero que sim, né? Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. E se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários que a gente vai falar bastante sobre conexões, tubos e mangueiras. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.